A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos estudar a lição 5, manifestações do Espírito Santo nos crentes. Toda vez que a gente fala do Espírito Santo, normalmente a gente lembra lá do dia de Pentecoste, de batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais, né? Porém, a gente tem manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento também. A gente não pode esquecer que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, então ele estava lá desde o princípio. Desde a criação ele sempre existiu, ele é eterno. Então ele estava lá no princípio, agindo também. E no Antigo Testamento é um pouco diferente do Novo, por quê? No Novo o Espírito Santo ele foi derramado sobre nós. E no Antigo Testamento eram algumas pessoas que era usada pelo Espírito Santo, para fazer a obra do Senhor. Então essa que é a diferença, mas o Espírito Santo ele agia desde o Antigo Testamento. E nós vamos ver agora algumas coisas, algumas citações bíblicas que a gente vê a ação do Espírito Santo. Por exemplo, aqui em Gênesis capítulo 1, verso 2, logo no comecinho, já no segundo versículo, diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Também tem outra coisa, a gente vê bastante no Antigo Testamento falar Espírito de Deus, Espírito do Senhor, mas é a mesma coisa, é o Espírito Santo aqui. E a gente vê que ele pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo também atuava na regeneração lá no Antigo Testamento. A gente fala muito de regeneração no Novo, pela morte de Jesus, que foi a obra completa. Porém, no Antigo Testamento se fala um pouco disso. Lá em Ezequiel, capítulo 36, do verso 26 ao 27, diz assim: Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne e porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e observeis. Então quer dizer, o Espírito Santo ia entrar na vida das pessoas, as pessoas seriam que regeneradas, transformadas, o coração de pedra ia ser trocado por um coração de carne. Vamos lá, o Espírito Santo também enchia, habitava nas pessoas. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 13, diz assim: Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Aqui é aquela passagem muito conhecida, quando Samuel foi ungir a Davi como rei. E quando Samuel está derramando o azeite, está ungindo a Davi, o Espírito se apoderou de Davi. O Espírito Santo também capacitava e capacita também nos dias de hoje. Lá no livro de Êxodo, capítulo 31, do verso 1 ao 5, olha como diz aqui. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência e de todo lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e cobre, e em lapidar pedras para engastar e entalhar de madeiras, para trabalhar todo o lavor. Ou seja, o Senhor capacitou Bezalel, capacitou dando sabedoria, dando assim para ele projetar, para fazer as coisas com o quê? Com ouro, com prata, nas coisas de madeira. Então o Senhor capacitou, deu inteligência para ele. E o Senhor faz isso conosco também. Vamos lá, outra parte aqui de capacitar, Está em Zacarias capítulo 4, verso 6. Respondeu-me dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, o Espírito Santo estava ali na frente, estava ali capacitando eles. Inspiração. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo e me pôs em pé e ouviu o que me falava. Foi inspirado ali, o Espírito Santo entrou, ele se pôs de pé para ouvir. E agora a gente vai falar das ações, manifestações do Espírito Santo no Novo Testamento. Mas antes disso, no Antigo, tem a promessa sobre o derramamento do Espírito Santo sobre todos nós. Está lá no livro de Joel. Nós já conversamos disso em outras aulas.
Está lá em Joel, capítulo 2, do verso 28 e 29, que diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Então, lá no Antigo Testamento, havia já a ação do Espírito Santo, mas ele revela ali no livro de Joel que ia ter o momento em que ele ia derramar. Porque, como a gente disse no começo, no Antigo, eram algumas pessoas. Agora não. Se nós buscarmos, qualquer um que buscar a presença do Senhor, buscar esse revestimento do poder, vai receber em nome de Jesus. Jesus, antes de subir aos céus, reforça essa profecia. Quando Jesus já está para subir, e tá os discípulos ali, ele está dando as últimas instruções, está conversando com eles, já ia subir, o Senhor diz assim, ó: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Que promessa é essa? A promessa que foi descrita lá em Joel. Que disse ele, e me ouvistes, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então ele está falando assim, vai receber, fica lá em Jerusalém, que vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. Para quê? Para ser testemunha. A gente recebe esse poder do Senhor para testemunhar o Senhor. E a gente pensando nesse contexto, como que seria isso? Testemunhar sobre as coisas que o Senhor Jesus falou, ensinou, que Ele fez. Ou seja, o que a gente vai fazer? A gente vai estar pregando o Evangelho. Então, quando a gente está pregando o Evangelho, que a gente está falando do Senhor Jesus, que a gente está falando da palavra de Deus, o que a gente está fazendo? A gente está testemunhando. Uma outra forma da gente testemunhar é o quê? A nosso exemplo de vida, um exemplo de vida cristã. Pois sem dizer nenhuma palavra, muitos podem compreender que onde chega o Evangelho há uma transformação. Onde chega a palavra de Deus há diferença. Então a gente pode testemunhar falando, pregando a palavra, ou com o testemunho de vida que nós temos, né, como cristão, seguindo o quê? A palavra do Senhor. Então é para isso que nós somos revestidos do poder. E aí a gente vai ser testemunha em Jerusalém, né, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Ou seja, em qualquer lugar que nós estivermos, nós temos que testemunhar essa transformação que o Senhor Jesus ele faz, que Ele fez na nossa vida e que Ele pode atuar e pode fazer na vida de outra pessoa. Amém? Aqui a gente vai falar de um testemunho de vida, só que não é do Novo Testamento, né? A revista traz um testemunho de vida do Antigo Testamento, que é sobre Eliseu. Eliseu era um homem que tinha um testemunho exemplar, porque diariamente ele tinha o cuidado de andar de acordo com a palavra de Deus. Na cidade de Sunem morava uma mulher de muitas posses. Ela e seu marido eram ricos. Ao observar a forma como o profeta se comportava, aquela mulher concluiu que se tratava de alguém digno da confiança deles, simplesmente pelo comportamento de Eliseu, da forma com que ele agia, da forma que ele falava, que ele andava, eles já notavam o quê? Que ele era um profeta, que ele era um homem de Deus. Isso está registrado lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, do verso 9 ao 10, que está escrito assim: E ela disse a seu marido, eis que tenho observado que este sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há que dizer que, quando vindo ele a nós, pare ali e se recolherá. Quer dizer, a mulher olhou, viu que ele era uma pessoa de confiança, que era um santo homem de Deus, e quis abençoar. Fez um quartinho ali para ele, que quando ele passasse ali de viagem, ele pudesse parar ali e ter uma caminha, ter uma mesa para ele ficar. Então, olha como o testemunho de vida, ele passava e ela observava. A mesma coisa somos nós. As pessoas sempre estão nos observando. E qual é o testemunho que nós estamos dando, né, para essa pessoa? A gente está tendo uma vida cristã? A gente está falando de Jesus? Ou a gente só é crente quando está dentro da igreja? Né? Então a gente tem que pensar muito isso. O nosso comportamento, a nossa vida cristã, ela tem que estar pautada na palavra de Deus. Seja na igreja, seja em casa, seja na rua, no trabalho, na escola, seja onde for. Tem que ser a mesma. E quando a gente fala de vida cristã, tem gente que pensa que ser crente, ser cristão é ser sério, ser sisudo, não pode rir, não pode brincar, é ficar com a Bíblia, não é isso. Ser cristão não é isso.
A gente é alegre, a gente é feliz. É lógico, a gente fala as coisas com seriedade, mas isso não impede da gente brincar, da gente conversar, da gente dar risada. Isso não impede. Isso faz parte também da vida cristã, porque quem é cristão, quem tem Jesus no coração, é feliz. Não é cara fechada, sisudo, não. A gente sorri, a gente tem um brilho, a gente tem palavras boas, a gente sempre está vendo algo a mais, porque o Senhor nos revela. Somos pessoas agradáveis. Amém? Vamos lá. Línguas estranhas. Então, quando a pessoa ela é cheia do Espírito Santo, né, que a virtude é derramada sobre as nossas vidas, o que acontece? Começa a falar em línguas estranhas, porque essa é a comprovação de que você recebeu essa virtude, de que você foi batizado com o Espírito Santo. As línguas que nós falamos também têm o quê? A finalidade de trazer edificação espiritual à própria pessoa, ao próprio crente que está falando. O dom pode ser usado também para anunciar a mensagem de Deus quando houver intérprete para edificação da igreja. Então vamos lá, falar em línguas estranhas é o seguinte. Falar as línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Tem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, ela fala línguas estranhas, você observa que ela sempre fala aquela mesma língua, uma, duas palavrinhas, alguma coisa assim. Tem momentos que a pessoa é batizada com o Espírito Santo e ela já recebe o quê? Os dons de língua, né? Os dons espirituais de línguas. E aí ele fala várias línguas. Isso é para quê? Para edificação da própria pessoa. A pessoa está conversando ali com o Espírito Santo, tá aquela comunhão. Só que as pessoas que estão ouvindo, elas não estão entendendo nada, então elas não são edificadas. Só há edificação quando você está entendendo ou quando você está sentindo. E aí o que acontece? Tem o dom o quê? De interpretação das línguas. Quando alguém está falando em línguas e a outra pessoa está interpretando, isso faz o quê? Edifica a igreja. Por quê? Porque o Senhor está falando com a igreja. Amém? A importância das profecias. Quando o apóstolo Paulo ensinava os irmãos da igreja de Corinto, eles os incentivavam a buscar os dons espirituais. Entretanto, o apóstolo deixou bem claro sobre a necessidade de priorizar as profecias. Está lá em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 1, que diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E por que o de profetizar? Porque diz assim, ó, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Quer dizer, de edificação, dando uma palavra que de encorajamento, de fortalecer aquela pessoa, de exortação, uma forma de corrigir. Só que lembrando que é com o quê? Com amor. Né, vai exortando, vai estar orientando, mostrando o caminho. E consolação, quer dizer, vai consolar aquela pessoa que está batida, que está triste. Então, a profecia ela tem essa finalidade do quê? De edificar, de exortar e de consolar. Por isso que ela é acima das línguas estranhas. É necessário? É necessário as línguas estranhas. Ninguém está falando que não vai buscar, que não vai ter esse dom. É necessário, mas o que profetiza tem mais valor. Por quê? Porque edifica o outro, edifica a igreja. E aí a gente chega aqui no final, né? O cristão precisa testemunhar sobre Jesus, principalmente por meio da sua vida cristã, sendo exemplo. Olha aqui, está aqui no livro de Timóteo, capítulo 4, verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. O que está dizendo aqui? Olha, ser exemplo dos fiéis em tudo. Eu falei o primeiro livro, né? A 1ª carta, perdão, viu? E aqui também diz assim, ó, além disso, buscar ser cheio do Espírito Santo e receber os dons espirituais e ministeriais para a sua própria edificação e principalmente para a edificação da igreja. A gente não pode esquecer, né, que os dons espirituais é a serviço da igreja, a serviço da obra do Senhor. Não é para nosso engrandecimento, não é para a gente se aparecer, nada disso. É para nossa edificação no sentido do que? De fortalecimento, de encorajamento, de ousadia. Quando a gente recebe o batismo com o Espírito Santo, você é revestida de poder, quer dizer, você tem mais ousadia. Mas também, e principalmente para quê? Para a edificação da igreja. Para que, você possa ser usado pelo Senhor. Né? E é muito bom quando a gente é usado pelo Senhor. É muito gostoso sentir isso, sentir que o Senhor olha para você e você é um instrumento do Senhor e você sente a presença dele. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe e uma ótima semana.